Olá, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E para o nosso culto de quarta-feira, eu quero compartilhar com vocês dois textos. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Jonas, no capítulo 1, quero ler o versículo 10 até o 12. E também quero ler Atos, capítulo 26, versículo 21 até o 26. Jonas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade cai sobre vocês. O outro texto que eu quero ler está lá em Atos, capítulo 26, versículo 21, que diz assim: Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu lhes disse para ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isto porque na noite passada, o anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Eu quero compartilhar com vocês essas duas experiências hoje. Primeiro, a experiência de Jonas, um profeta de Deus, que entra em um navio, mas entra para fugir de Deus, para fugir da presença de Deus. E também da experiência de Paulo, que entra no navio como um prisioneiro, mas ele entra com um propósito para cumprir a vontade de Deus. E é interessante que, por mais que sejam duas experiências vividas por personagens diferentes, é muito parecido o contexto em cada uma das histórias. Primeiro que Jonas, ele viaja em um navio cosmopolitano, cercado por pessoas de diversas crenças, pessoas que criam em vários deuses. E também Paulo viaja em um navio cosmopolitano, cerca de 276 tripulantes. Paulo está cercado de presos e viajando também no mesmo mar. Mas interessante que, por mais que essas coincidências estejam aqui acerca dessas duas experiências, a resposta que cada um dá a Deus, às pessoas que estão ao seu redor e ao mundo, são respostas diferentes. São homens que oram ao mesmo Deus, que pregam a respeito do mesmo Deus, que falam com o mesmo Deus, mas que dão respostas diferentes em meio à tempestade. A pergunta que a gente pode fazer acerca dessas duas experiências é: por que é que Jonas não consegue fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão à sua volta ali naquele navio, ao passo que Paulo consegue contagiar aquelas pessoas, ao passo que Paulo consegue salvar aquelas pessoas, Deus salva aquelas pessoas por causa do apóstolo Paulo. A questão que fica, o que é que acontece? Por que é que Jonas não consegue fazer a diferença e Paulo consegue? E eu anotei aqui algumas razões. Por que é que Paulo consegue contagiar e abençoar as pessoas à sua volta, enquanto Jonas, no mesmo episódio, diante de uma tempestade, não consegue ter o mesmo efeito as suas atitudes não conseguem ter o mesmo efeito que as que Paulo teve? Primeiro, porque possuíam teologias diferentes. A teologia de Jonas era uma teologia que excluía. A teologia de Jonas era uma teologia de preservação de Israel. Missão para Jonas era preservação de Israel. Não passava pela cabeça de Jonas o fato de Deus querer salvar um povo como o povo dos ninivitas. Jonas preferia morrer do que ver os ninivitas sendo salvos por Deus. Enquanto Paulo, pelo contrário, Paulo ele tinha uma teologia que incluía as pessoas. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 22.
fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha o que ele diz lá em 1 Timóteo 2,4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, uma coisa interessante é a gente olhar para esses dois homens e fazer aqui algumas comparações nesse episódio da viagem. Algumas comparações entre esses dois homens. Primeiro, Jonas, ele usa da sua liberdade para fugir de Deus. Ao passo que Paulo usa, na verdade, o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Jonas, ele entra no navio e ele se aliena, ele vai para o porão. O texto diz que ele vai para o porão. Paulo, pelo contrário, Paulo entra no navio e ele se integra. Ele conhece as pessoas. Ele sabe quantas pessoas tem no navio. Ele faz amizade com o piloto. Ele faz amizade com as pessoas. Então, ao passo que Jonas vai para o porão, Paulo ele se relaciona com as pessoas. Jonas, você pode perceber que Jonas, ele era a causa da tragédia. Paulo, na verdade, por sua vez, era a causa da salvação daquelas pessoas. Olha o que diz aqui no texto de Atos capítulo 26. Paulo diz no texto que a gente leu: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu sou e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, e Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Enquanto Jonas era a causa da tragédia, a causa daquela tempestade, Paulo era a causa da salvação daquelas pessoas em meio à tempestade. Jonas, ele perde o respeito de todas as pessoas. Olha o que o capitão do navio diz a ele. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo, Jonas? Levanta, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Então Jonas, ele perde o respeito, mas o Paulo, no episódio do naufrágio de Paulo, pelo contrário, ele ganha o respeito das pessoas. Ao ponto do capitão, Paulo era um prisioneiro, o capitão deixa Paulo ir visitar, ir passear em um determinado lugar que eles param no meio da viagem. Então Paulo, ele ganha o respeito das pessoas. Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros, não querendo nem pregar para eles. Na verdade, nem desejando que Deus salvasse aquelas pessoas. Já para Paulo nos mostra bem claro nas suas cartas que não existe bárbaro e judeu. São tudo gente que pode ser salva por Deus. Tudo gente que pode ser alcançada pela graça de Deus. Jonas, ele ora pela destruição da cidade. Você vai ver no final do livro de Jonas, Jonas sobe e espera a destruição da cidade. Agora Paulo, depois do naufrágio, ele passa 3 dias naquela ilha. O propósito de Paulo era chegar até Roma, mas ele fica ali depois daquele naufrágio 3 dias orando pelos doentes, orando pelas pessoas daquela ilha. Então Paulo, ele nos ensina aqui, nesse episódio do naufrágio de Paulo, a como fazer a diferença no lugar onde a gente está. Independente da dificuldade que a gente esteja vivendo, independente da tempestade que se levanta, Paulo nos ensina como é que a gente se porta diante de uma tempestade. Como é que a gente se porta diante de uma dificuldade. Então que nós possamos, assim como Paulo, aprender a ser a causa da salvação das pessoas. Aprender a orar pela salvação das pessoas. Aprender a sermos pessoas que, ao invés de se isolar, achando ser melhor do que o outro, ou colocando-se superior ao outro, ou não querendo a salvação do outro, por achar-se melhor do que o outro, ao invés de sermos assim, sermos pessoas que oram pelas pessoas, que crê na restauração das pessoas, que acredita que Deus pode salvar, que acredita que Deus pode libertar, que fica na ilha durante 3 dias orando pelos doentes, mesmo talvez pensando no destino final,
que era Roma, mas Paulo fica ali e ora 3 dias por aqueles doentes. Que nós possamos ser pessoas que se preocupam com as outras pessoas, pessoas que tragam, que pode trazer as outras pessoas para perto de Deus, que não exclui as outras pessoas, mas pelo contrário, que acredita na graça de Deus, que acredita no Evangelho do Senhor e que acredita que a graça e o Evangelho do Senhor não é só para mim, não é só para nós, mas é para todos aqueles que creem em Jesus. Então nós podemos acreditar nas pessoas, nós podemos ir até as pessoas, se relacionar com as pessoas, amar essas pessoas, independente do lugar onde a gente estiver, da dificuldade que a gente estiver enfrentando, nós podemos ser sal, nós podemos ser luz, nós podemos fazer a diferença no meio da tempestade, das dificuldades, nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa, mesmo nesse momento de pandemia, nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa, mesmo no momento de dificuldade, no momento de doença, em qualquer tipo de tempestade, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos a causa da transformação das pessoas. Nós somos pessoas que transformam outras pessoas em nome de Jesus. Que apresenta a graça, o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Então que nós possamos aprender, como Paulo, a sermos sal, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a minha vida, para que a gente possa ser luz na vida das pessoas, para que a gente possa fazer a diferença na vida do outro, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à dificuldade. E eu quero orar com você, para que você possa ser um instrumento de Deus, para que Deus possa te usar, para mesmo com essa dificuldade que a gente vive hoje, mesmo não podendo estar presente muitas vezes com outra pessoa, talvez dando um abraço físico em alguém, mas que você possa ser bênção na vida de alguém, que você possa abençoar alguém, mesmo que virtualmente, que através de uma ligação, através de uma oração, mas eu quero orar por você para que você possa ser bênção. E talvez você está passando por um momento de enfermidade, um momento difícil na sua vida, e talvez é você que precisa de um abraço, de uma oração. Olha que coisa interessante, Paulo, quando ele chega naquela ilha, quando o navio naufraga ali, e ele fica naquela ilha 3 dias orando pelas pessoas, e em um momento daqueles dias que ele fica ali, ele é picado por uma cobra. E as pessoas pensaram até que ele ia morrer, mas ele continuou orando, continuou pregando. Então eu quero orar por você, para que Deus te cure de qualquer enfermidade e que você possa continuar servindo a Deus, sendo um instrumento de Deus, agora e para sempre. Que Deus possa nos usar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos que me acompanham. Que o Senhor possa, Deus, usar os teus filhos, Deus, para ser bênção na vida de alguém, para abençoar outra pessoa, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a essa pandemia, Deus, mesmo em meio a tudo isso em que nós estamos vivendo, Deus. Que o Senhor possa nos usar, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, que nós possamos ser flechas do Senhor, que nós possamos ser teus filhos que levam a tua palavra, Deus, que nós possamos consolar outras pessoas, Pai, que nós possamos ajudar outras pessoas para a glória do teu santo nome. Pai, eu também oro por aquelas pessoas que estão passando por enfermidade, que estão com dificuldades, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, Deus, curar, abençoar para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Abençoá-los para que eles possam abençoar outras pessoas, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a família de cada um dos meus irmãos, a casa de cada um dos meus irmãos, para a glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Eu oro e eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão, Pai, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, e que te dê uma semana abençoada para a glória dele. Amém.